Nos aviões, a instrução é clara. Em caso de despressurização, primeiro coloque a máscara de oxigênio em você e depois em quem está do seu lado. Isso não é egoísmo, isso é questão de sobrevivência. Na vida espiritual e emocional não é diferente. Ninguém que está com falta de ar consegue ajudar alguém. E se você tem a missão de cuidar de outras pessoas, você precisa aprender esse princípio de colocar a máscara primeiro em você. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sim, é possível vivermos de forma equilibrada entre cuidar de nós mesmos e cuidar dos outros. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, então já se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo por aqui. Vamos lá? Bom dia, Mulher Real! Eu sou Daniela Casanova, pastora, psicóloga e mestre em saúde da mulher. E nós estamos aqui hoje encerrando essa série do Setembro Amarelo, Cuidando de Quem Cuida. E hoje nós vamos falar aqui em forma de devocional, uma forma de levar para você esperança de que sim, é possível viver esse equilíbrio. Muitas vezes a gente fica nessa dualidade entre cuidar dos outros e cuidar de nós mesmos. E quem tem essa disposição nata de cuidar das pessoas, de querer, principalmente pessoas que são da área da saúde, pastores, pessoas que lideram outras pessoas por amor, nós muitas vezes temos esse paradigma, essa dualidade dentro de nós de que se eu cuidar de mim mesmo estarei sendo egoísta. E hoje eu quero te mostrar que não tem absolutamente nada a ver com o egoísmo, mas sim com quanto mais você ama o outro, mais você se cuida, mais você precisa viver bem, mais você tem essa necessidade. Todas nós já tivemos algum momento da nossa vida que sim, precisamos deixar um pouquinho de lado os nossos próprios interesses e necessidades em prol dos outros. Todas nós já tivemos alguma fase da vida, como falei no vídeo anterior, às vezes a maternidade, às vezes ter um filho pequenininho, ou pais doentes, ou alguém que precisa de nós, ou uma crise grande na família, e nós precisamos focar a nossa atenção naquele problema ou naquela situação. E tá tudo bem, isso absolutamente é normal, faz parte da vida de todas nós. Mas o que não pode acontecer é você passar anos, décadas, se perder de si mesma e quando olhar para trás e dizer onde foi que eu comecei a me distanciar de mim mesma? Quando foi que eu parei de fazer aquelas pequenas coisas que me traziam paz, que me traziam equilíbrio, leveza? Isso não pode acontecer. Então, esse estresse crônico, essa necessidade de colocar os outros sempre na frente de forma crônica, isso é que faz mal. A falta da pausa, cronicamente falando, é que faz mal. Tá tudo bem se uma semana foi um trabalho a mais, se em um mês você teve que dar um gás a mais, mas quando nós começamos a ter um ritmo assim, que isso se torna algo crônico, repetitivo em nossas vidas, aí está um grande perigo, porque aí o nosso físico vai adoecer, aí a nossa mente vai adoecer, porque nós somos seres humanos e não vamos resistir, não somos, ainda que fôssemos máquinas, precisaríamos parar para ter manutenção. Mas máquinas são descartáveis, máquinas são substituíveis. Você é importante na vida de alguém e você faz muita falta. Então eu quero te dizer aqui, hoje, se você está passando por isso, se você está numa constante caminhada assim, sem pausas, pense, você é importante para alguém e você tem que ser mais importante ainda para você mesma. Quanto tempo você quer viver? Quanto tempo você quer permanecer fazendo a obra de Deus nessa terra? Então não gaste a sua vida com coisas que não tem necessidade. Muitas vezes nós estressamos a nossa vida com má alimentação, com problemas que nós realmente não vamos resolver.
nos preocupando com coisas que não estão no nosso controle e deixamos de viver em plenitude aquilo que Deus tem para nós. Esse vídeo aqui é um alerta, eu quero que seja um abraço para você. Quero que você se sinta abraçada nesse vídeo e que você possa respirar fundo e dizer: ok, tudo bem, eu precisar parar um pouco para respirar. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte em Marcos 12:31. Leia aí comigo. Marcos 12:31. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O próprio Jesus disse isso. Como eu poderei amar os outros, a minha família, se eu não amar a mim mesma, se eu não buscar um equilíbrio, um bem-estar próprio? E também as escrituras dizem lá em Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros. Como pode? A Bíblia não se contradiz. Horas ela diz que eu preciso levar as cargas uns dos outros, mas também diz que eu preciso me amar para depois amar os outros. O que é isso? Olha que perfeição que são as escrituras. A Bíblia está dizendo que nós podemos encontrar um equilíbrio, nem egoísta e também nem desleixada conosco, que somos o templo do Espírito Santo. Nós podemos encontrar um equilíbrio entre o e o amor aos outros. Somente quem se ama e se cuida pode ter força suficiente de nutrir, de abençoar, de transbordar na vida de alguém. Faz sentido isso para você? Esse vídeo está falando com você, então deixa o seu like. Coloque aí o seu like, porque isso nos ajuda aqui a crescer no YouTube. Eu quero falar de forma muito simples e muito prática. O vídeo de hoje é um checklist daquilo que você não pode negociar e daquilo que você pode sim abrir mão, que tá tudo bem. Porque existem coisas na nossa vida que são princípios, que são prioridades. Fale assim comigo. Escreva aí no seu caderninho. Princípios são prioridades. E prioridades, elas não são negociáveis. Princípios não são negociáveis. Eu quero falar aqui algumas coisas que você não pode abrir mão equilibrada para ter uma vida de bem-estar. Pode ser até que a sua lista seja maior do que essa. Pode ser até que você coloque outras coisas, mas essas daqui são básicas. Vamos lá? Tá preparada? Primeira delas, tempo diário com Deus, de oração e da palavra. De devoção, tempo de oração e palavra, tempo de você relaxar, respirar fundo, né? Aí pelo mundo afora as pessoas praticam yoga e outras coisas e outras meditações que não são cristãs, porque elas entendem que ter um tempo para relaxar, para internalizar coisas boas é importante, mas nós somos filhas de Deus e temos a palavra do Senhor, que é uma palavra viva e eficaz, à nossa disposição. Você precisa ter tempo de meditação. Deus falou para Josué: medita nesse livro dia e noite e não se esqueça dele, nem se desvie para a direita e nem para a esquerda. Nós precisamos diariamente ter tempo de devoção a Deus, de orar, de ouvir Deus, de colocar um louvor, de louvar, de ler a sua palavra, meditar em cima daquilo que nós lemos, aprendemos e aplicarmos na nossa vida. Isso é inegociável. Faça isso, você vai ver como você vai se sentir diferente. Segundo, sono de qualidade. Não negocie o seu sono. Tudo bem se um dia você não dormiu, tudo bem se não dormiu tão bem, tá tudo certo se um final de semana você se passou no horário, mas se isso é crônico, se isso é constante, vai te levar a um prejuízo espiritual, emocional e físico. Porque o Senhor nos fez para essa pausa do sono. Quando você acha que você não precisa dormir o suficiente, quando você acha que você pode dormir qualquer hora, que você pode acordar qualquer hora, você está querendo, é tão sério, talvez um dia eu faça um vídeo só disso, mas você está se comparando a Deus. Porque a Bíblia diz que o Senhor, ele não dorme. O Senhor, ele está sempre de olho, ele está sempre nos guardando. E quando nós achamos que nós não precisamos descansar, nós estamos nos comparando a Deus. E isso não é bom em vários aspectos. Sabia que a melatonina é um hormônio que regula o nosso ritmo circadiano e ela é liberada no nosso corpo das 10 da noite às 2 da manhã. Quando nós não dormimos nesse horário, nós ficamos com esse hormônio prejudicado no nosso organismo. E isso vai te trazer fadiga,
irritabilidade, muitas coisas que você daqui a pouco tá pensando, ai meu Deus, não sei o que tá acontecendo com a minha mente, mas você tá desequilibrada hormonalmente também, por causa de uma falta de descanso crônica. Então não negocie seu tempo de descanso. Ajuste a sua agenda, a sua rotina para isso, ok? Terceiro, movimento físico. Se mexa, se mova, não seja uma pessoa sedentária. Procure fazer uma atividade física regular, pode ser uma caminhada, pode ser alongamento, pode ser um pilates, pode ser aquilo que tiver no seu alcance. Você não precisa se comparar com pessoa A ou B, mas você pode fazer aquilo que está no seu alcance. Se você não pode sair de casa, se está chovendo, você pode colocar lá na TV um treino e você vai fazer dentro de casa, colocar uma música, vai dançar, vai correr, vai pular, vai se mexer. E isso é inegociável, seu corpo precisa de movimento. Quarto lugar, não negocie a sua alimentação saudável. Muitas vezes nós estamos sofrendo emocionalmente e fisicamente o estresse por uma má alimentação, porque toda vez que você come porcaria, você está estressando o seu corpo. Então, às vezes você, não sei por que tanta tristeza. Você está comendo mal. Cuida daquilo que você está comendo. Coma os alimentos que Deus criou. Tudo que Deus criou é bom. Você pode comer, ok? E quinto, não negocie ter uma rede de apoio. Não negocie ter amigos à sua volta. Não negocie ter alguém que você possa confiar, um mentor, um terapeuta, seu pastor, alguém que você possa abrir o seu coração e ser você mesmo. Todas nós precisamos disso. Quem cuida, precisa ser cuidado. E essa é a minha lista de coisas inegociáveis. Agora eu quero falar aquilo que você pode sim abrir mão. Tem coisas que você pode abrir mão. Que é o caso de ter uma casa sempre impecável, com tudo em ordem. Eu amo ter as coisas organizadas. E essa é uma das coisas que mais eu tive que aprender ao longo do tempo. Aprender a tá tudo bem se não tá tudo impecável como eu gostaria. Eu vou conseguir descansar, eu vou conseguir desfrutar, eu vou conseguir trabalhar. Não tô falando de viver em meio ao caos, a uma bagunça. Mas muitas vezes a gente não consegue manter aquele padrão impecável. E isso sim pode ser negociável, tá tudo bem. Você pode também negociar e dizer sim e às vezes não. Você não precisa dizer sim para todo mundo. Você não precisa dizer não para todo mundo. Você pode ter equilíbrio entre essas coisas. Terceiro, pare de se comparar com as pessoas das redes sociais. Porque na rede social, cada um mostra o que quer. Mostra uma parte da sua vida. Pare de se comparar, porque eu te garanto que as mesmas crises que você passa, os outros que estão ao seu redor também passam. Que muitas vezes as pessoas não têm coragem de se expor e dizer a sua vulnerabilidade. E isso faz com que nós criemos fantasias pensando que só nós passamos por aquilo ali, só nós temos aquela dor, só nós somos fracas e achamos que isso é fraqueza. Mas na verdade a fraqueza é nos esconder atrás de máscaras irreais, de máscaras inalcançáveis. Você não precisa responder as mensagens automaticamente. Eu acho que isso é libertador. Entender que você não precisa responder o WhatsApp automaticamente quando alguém te chama. Eu adotei um padrão de saúde para mim. Até 10 da manhã eu não respondo o WhatsApp. Muito difícil. A partir das 9 da noite, 8h30, também não vou mais atender o WhatsApp. Porque tanto o início do meu dia como o final do meu dia são muito preciosos. E eu preciso estar ali conectada com a minha família, conectada com Deus, para ter uma boa noite de sono, para regular o meu ritmo. Então, aprenda a abrir mão de algumas coisas. Se a pessoa fica chateada, paciência, o problema é dela, né? Às vezes a gente tem que fazer isso. E, por último, não tente ser a solucionadora universal de todos os problemas. Pare de pegar problema que não é seu. Isso pode ser negociável. Nem todos os problemas que vêm até ti são para que você resolva. Pare de achar que você é salvadora das pessoas. E eu queria deixar para ti esse checklist, retrocede esse vídeo, vai lá no ponto e medita sobre isso. Jesus mesmo viveu esse ritmo frenético de tanta coisa, de pressão, mas ele sabia
fazer as suas pausas e descansar. Ele sabia caminhar com seus discípulos, se retirar. E ele então orava sozinho, mas ele também orava junto. Ele ia para um lugar secreto, mas ele também sentava à mesa e partia o pão. Jesus tinha um equilíbrio. Ele tinha pessoas à sua volta que eram confiáveis. Ao mesmo tempo que ele caminhava com uma multidão que seguia ele, ele tinha pessoas confiáveis. E eu quero deixar aqui para você esse modelo perfeito de Jesus que é. E a Bíblia diz o seguinte em Mateus 11:28, e eu vou terminando com esse versículo: Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É só chegar a ele. Tem mais um texto que eu quero ler ainda, é Isaías 40:31, que diz, olha só que tremendo: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Essa é você. Você vai ser renovada como águia. E você vai dar voos muito mais altos. Você vai ir em lugares ainda inalcançados, porque você espera no Senhor. E você vai caminhar, correr e não vai se cansar. Em nome de Jesus, eu quero te abençoar para que você tenha uma vida plena, a vida que Jesus conquistou para você. E essa vida plena não tem a ver com a circunstância, não tem a ver com coisas materiais, com aqui dentro. Tem a ver com aquilo que Deus depositou dentro de nós. O maior tesouro de todos, o próprio Espírito Santo. Que Deus te abençoe grandemente. Essa série falou com você, te ministrou, te edificou. Então comenta aqui para mim o que você achou dessa série. E eu quero fazer um convite a vocês, eu vou compartilhar um link aqui na descrição desse vídeo. E se você quer receber um presente meu gratuito, eu quero compartilhar com você um presente muito especial para você guardar de recordação dessa série. E é só você entrar nesse link e se inscrever ali que você vai receber esse presente do meu coração para você, tá bom? Que Deus te abençoe. E se essa palavra falou com você, compartilhe com mais pessoas para que elas também possam ter essa esperança. Um beijo no coração e nos vemos logo.